Agora é xadrez. Curta, compartilhe. Sou o César, simbora em nossa jornada do aprendizado de xadrez. Então hoje eu vou lançar um vídeo aí um pouco diferente, né, que visa justamente como eu posso aprender de forma interativa e me desenvolver no xadrez logo após os meus primeiros contatos aqui com o jogo em si. Ou seja, é destinado para aqueles jogadores que recém aprenderam um pouco sobre o xadrez e desejam fixar o seu conhecimento do movimento das peças, das regras, capturas, ameaças e seus primeiros temas. E tudo isso de forma bem interativa, que é o que é mais divertido ainda. Então, tempos atrás eu descobri esse recurso, né, sem querer aqui, mas eu achei fantástico, fantástico mesmo, porque, tipo assim, tu consegue aprender de forma muito descontraída. Então, o site, a página aqui é lichess.org, tu pode fazer tudo que tu precisa nessa plataforma aqui, desde jogar online, exemplo, agora são 3 horas da tarde, tem 104 mil jogadores conectados, 43 mil partidas rolando. Esse site é gratuito e tem 100% da funcionalidade liberada gratuitamente, né? Então não existe a versão paga tem mais recursos do que a versão free. E, melhor de tudo, não tem nada de anúncio. Então, cara, 100% seguro e dedicado, assim, tu pode estudar para valer. E onde que eu encontro esse recurso aí? Nesse menuzinho superior aqui, você vai aqui em aprender básico do xadrez, tá? Quando você acessa, você vai verificar aqui que tem à disposição. Aprenda xadrez jogando. Então, tipo assim, de forma interativa. Que eu acho que é o mais aconselhado, porque fora isso vai ser aquele cenário de repente, eu te explicar várias coisas aqui e ficaria naquele compromisso de ter que se lembrar de tudo imediatamente. A gente sabe que o processo de aprendizado, ele não funciona, né, dessa forma, assim, de tu conseguir memorizar tudo de primeira. Salvo que existem pessoas aí que têm o dom, né? Mas, vamos lá, estamos falando aqui de maioria, então, e nada melhor do que a prática, e aqui de forma muito interativa. Vamos pegar um exemplo. O nome aqui é Xadrez nas Estrelas. O tema aqui é as peças do xadrez, o primeiro módulo. E ele vai mostrando um progresso aqui, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou reiniciar meu progresso. Vou perder todo o progresso, que não tem diferença. Então, é esse o menu que você vai encontrar. Então, ele vai começar aqui pela torre. Clico na primeira peça, ele dá uma leve introdução, né? A torre é uma peça poderosa, você está pronto para comandá-la? Então, vamos lá, né? E aqui qual que é o objetivo, né? Xadrez das estrelas é capturar as estrelas. E sempre que você conseguir fazer isso da forma mais econômica possível, ou seja, em menos lances, você vai garantir o número máximo de estrelas. Exemplo aqui, a torre, né? Como a gente sabe, quando você clica na peça, o site ele demonstra todas as casas que ela pode percorrer. Isso auxilia também. O objetivo aqui é capturar a estrela, então o movimento aqui é esse. Feito esse lance, ele deu 3 estrelas, porque a gente foi o mais assertivo possível, e ele já traz o próximo exercício aqui, né? Exercício 2. Então, né, seguindo o movimento da torre, aqui, né, eu capturo primeiro essa estrela, depois a outra, em 2 lances eu consegui realizar a manobra. Caso, né, o meu nível de aprendizado, assim, ele seja, vamos dizer assim, mais básico, talvez eu vou fazer algum lance incorreto, alguma coisa assim. O máximo que vai acontecer, eu vou realizar mais movimentos até capturar. E, claro, ele vai me dar menos estrelas, né? Vai dar uma ou duas, né? E 3 se eu fizer no mais assertivo possível. Mas aqui o que importa é tu pegar e fixar o movimento da peça. É que nem aqui, ó. Que já ficou um pouco mais complexo. Por exemplo, se eu tomasse essa estrela primeira aqui, eu faria um movimento, dois, três, quatro, né? Provavelmente eu ganharia 2 estrelas. Ou eu faço o seguinte. E veja bem como é interessante aqui, tu começa a entender as propriedades da peça, né? Então, se eu tomar essa é um, dois, três movimentos. Então, este é o movimento mais preciso que eu posso realizar. Ó. Esse é o movimento da torre. E aqui de novo, né?
vai aumentando o nível de dificuldade do exercício. Mesma coisa aqui. Então, ele segue uma ordem aqui de lances onde eu posso fazer. Olha que interessante esse, ó. Eu tenho que começar por aqui. 1, 2, 3, e aí eu volto 4, 5. Qualquer outro movimento, outra ordem que eu começar, eu vou fazer em 6 lances ou mais. Então, é isso daí, ó. Que legal, né? As crianças aí, né, o pessoal mais jovem fica super interessado aqui com a metodologia, né, porque realmente é algo ao mesmo tempo lúdico, então, e desafiador, né, porque ele cria, de certa forma, como se fosse um gamezinho aí, né. Então, aqui temos duas torres, né, e segue o mesmo método. E aqui eu posso usar as duas, então, capturo essa, e com a outra torre capturo aqui e aqui. Menor número de lances possíveis. Esse é o objetivo para garantir a pontuação mais alta. Se não foi na mais alta, não tem problema. Ele só vai reduzir a quantidade de estrelas. Mas o que importa aqui é tu conseguir fixar o movimento das peças. Esse é o objetivo. A gente está aprendendo. E aí passa aqui, por exemplo, o bispo. Ó. Tu pode, claro, lá continuaria na torre, né, aumentando o nível de dificuldade. Mas aqui só para exemplificar, né, bispo anda em diagonal. Então, olha, já vai passando o próximo movimento. Então, olha só. E o objetivo é a captura, dentro do movimento das peças, né? E aqui, mesma coisa. Posso... aqui qual que é a lote, a sequência que eu vou seguir, né? E aí, vamos pegar um exemplo aqui de dama. A dama, né? Então, a dama anda igual a torre e o bispo combinados. Então, já aumentou a flexibilidade, né? Olha só. Bacana, né? E, cara, tudo isso daqui é muito interativo, né? Então, por exemplo, aqui, olha só. Eu tenho que tomar aqui, vir em diagonal para cá e em reta para cá. E aí eu consigo realizar a manobra no menor número possível de lances, no caso, né? Aqui também é a mesma coisa aqui. Aqui eu não consigo pular. Então, olha só, aqui e aí aqui e aqui. Beleza? 100%, ó. Mas viu que até eu já dei uma apertadinha aqui para conseguir realizar. E assim vai, ó. Temos o rei aqui, o rei anda uma casa por vez e captura para qualquer lado, né? A manobra dele, olha só. Cara, é sensacional isso daqui. E aí tu vai, cavalo, né? O cavalo assim, cavalo anda em L, a gente sabe que prever o movimento do cavalo sempre é um pouquinho mais embaçado. Então, o que eu vou contar? Um, dois, três. Fiz o L, né? Olha só. Um, dois, três. Fiz o L. Capturei as duas estrelas na menor ordem possível. E olha só que legal isso daqui, ó. O cavalo ele faz um movimento zigue-zague. Então, ó. Tomo, 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 tomo. Aqui, aqui. E lá no canto finalizei, ó. Não perdi nenhum lance. Show, né? Cara, tu imagina isso daqui, tipo assim, quer dizer, é inimaginável. Existe essa opção gratuita, onde tu pode treinar e melhorar o teu jogo. Que nem aqui eu jogo. Aqui eu acho que eu vou ter que fazer um movimento, ou pularia para fora, eu vou ter que fazer um movimento de espera aqui, que é esse, e aí tomar. Vamos usar peão, nosso último exemplo aqui. Então aqui, peão, a gente sabe que o peão movimenta, anda para frente e captura em diagonal à frente. Eu, com o peão, então, não consigo capturar essa estrela. Então, aqui, claro, tem a explicação, né? Ó, peão anda apenas uma casa, mas quando alcança o outro lado do tabuleiro, transforma-se em uma peça mais forte. Então, né, o objetivo aqui é coroar o peão para uma peça que consiga capturar essa estrela. Temos duas peças que podem fazer isso nesse exato momento para ser o mais rápido possível, que é a dama ou o bispo. Vamos usar a dama aqui, que é a peça mais forte. Toma. Realizamos o exercício. Aqui, mesma coisa, um exemplo de avançar o peão e coroar. E aqui agora, eu te pergunto, qual peça eu uso para coroar? Apesar de a gente, na maioria das vezes, usar a dama, neste caso em específico, pela disposição das estrelas, o cavalo vai conseguir fazer a captura das estrelas o mais rápido possível. Veja bem, ó. Ele vai costurar o tabuleiro aqui, pulando em L, e vai ter nenhum lance. E com isso eu concluí. E aí, tipo assim, só para dar um exemplo, ó, o peão anda para frente, né, e captura em diagonal. Olha esse exercício. Ele, através da captura, ele pega todas as estrelinhas.
E aqui a gente vai dando sequência. Isso daqui é um pouco mais difícil, né? Então, por exemplo, aqui eu tomei, eu vou ter que avançar, e agora eu não consigo avançar, porque para frente ele não captura. Ele fica travado, então eu vou ter que tomar essa estrela. Aqui eu poderia avançar e coroar, ou eu posso também tomar, avançar, coroar uma dama, por exemplo, tomo, capturo, concluir o exercício. Vamos pegar um pouco de fundamento. Nos fundamentos, a coisa toda, a coisa toda aqui ela já fica mais real. Aí a gente agora vai começar a falar da situação real do tabuleiro, porque agora não são mais estrelas, então são peças. E aí sim a gente tem que considerar qual que é a funcionalidade de cada peça. Existe uma ordem muitas vezes, ou seja, uma peça protege a outra, uma peça defende certas casas, então se eu botar minha peça naquela casa lá, eu posso também sofrer uma captura. Neste exemplo aqui, eu preciso capturar os dois peões, então eu posso fazer isso e isso, concluir o exercício. Aqui agora já ficou um pouquinho mais, não vou dizer complexo, né? Mas um pouco mais interessante, porque olha só, tenho duas possibilidades de captura aqui. Posso capturar o peão ou a torre. Porém, aqui agora eu já tenho que considerar mais elementos. Isso daqui é uma situação real do tabuleiro. Então, se, por exemplo, eu tomar o peão primeiro e olhar para todo o tabuleiro, né? Vou ver que a torre ela protege o peão, então eu vou ter a minha dama capturada. E com isso eu teria falhado no exercício. O que não é problema algum, tá? Porque a gente está aprendendo aqui, mas para a gente conseguir concluir, né? Assim a gente vai estabelecendo uma lógica. Eu preciso capturar a torre primeiro e depois o peão. Aqui temos outro exemplo, ó. Se eu capturar esse peão primeiro, eu vou ter o meu exercício encerrado, porque o peão está defendido por duas torres, né? E meu objetivo aqui sempre vai ser limpar todas as peças do tabuleiro, neste caso aqui. Então, eu tenho que capturar essa torre, movimentar o bispo, capturar a próxima, e assim eu consegui concluir com sucesso. Aqui já é um exemplo um pouco mais sofisticado, né? Então, vejamos que eu preciso limpar as peças. E se eu olhar na disposição, o cavalo está protegido por alguma peça? Sim. O bispo protege o cavalo, ok. Este peão aqui está protegido? Sim, pelo outro peão, né? Uma cadeia aqui. Então, conclusão, eu preciso primeiro tomar o bispo, depois o cavalo, depois este peão e este, né? E eu tenho que cuidar em quais casas eu vou posicionar minhas peças, porque elas podem ser capturadas. Então, exemplo, se eu jogar a dama aqui, o cavalo vai capturar e o exercício falhou para mim. Então, eu preciso manobrar por casas seguras, que este caso, essa é uma das casas. Manobra agora sim. A dama está de olho no bispo e pode capturar. Próximo lance, capturar o cavalo. Posiciona a dama novamente. E aí eu capturo o peão e concluo o exercício com sucesso. Lembrando aqui, errar não é um problema. A gente está num processo de aprendizado. Se você errar, por exemplo, aqui, o objetivo é capturar as peças inimigas, né? Então, o meu cavalo, neste exato momento, não consegue capturar a dama, né? Por causa do movimento de L do cavalo. E eu tenho que cuidar para qual casa eu vou colocar o cavalo. Então, eu vou precisar posicionar ele numa casa onde ele possa depois capturar a dama e ele não pode ser capturado. Vamos dar um exemplo aqui se eu fosse posicionar numa casa onde ele vai ser capturado. O que, que aconteceria? E isso, na prática, ele seria capturado. É isso que vai acontecer numa situação real se o adversário visualizar o lance. Então, vai dar essa mensagem, falhou, mas só vai aqui tentar de novo. E agora sim, encontre a rota. Então, pá, agora sim, eu capturo, venho para cá, capturo e captura. Então, e com isso você vai avançando. Aí, que nem aqui agora, ele botou no módulo defender. O que, que significa isso? Proteger as suas peças. Cara, é fantástico isso daqui. Você já sabia disso ou não? Neste caso aqui, né, a missão é defender a peça atacada. Essa torre está sobre ataque do bispo de E5, então eu preciso pôr ela numa casa segura. Neste caso aqui, B1 está, né, atacada pelo outro bispo, então sobrou somente a casa C1 para a torre. Então movimenta ela para cá. E beleza, defendi a peça.
cavalo está sendo atacado pela dama. Então eu tenho que cuidar para onde eu vou mover o cavalo. Tem que ser uma casa segura, onde a dama não consiga realizar a captura. Pra cá. Então, assim a gente vai avançando. Temos o módulo combate, temos cheque em um. Cheque é uma ameaça ao rei, né? Esse daqui eu nunca tinha explorado. Eu preciso dar um cheque no rei do meu adversário, né? Então aqui o movimento é esse, jogar a torre aqui e dar cheque. Eu poderia jogar aqui embaixo e dar cheque, mas aqui o bispo captura. Então eu estaria perdendo. A gente sempre vai pelo caminho mais... E aqui, mesma coisa, preciso dar um cheque no rei. Porém, por exemplo, só que se eu der um cheque aqui, o cavalo pega, né? Então, a ideia aqui é cheque aqui, né? Conseguir ameaçar o rei sem ser capturado. E assim a gente vai seguindo. Temos várias e várias modalidades aqui, mas assim, e aí depois tem níveis. Então, eu acredito que você vai poder clarear o movimento das peças, né? E fixar esse conhecimento através desses padrões repetitivos, né? O que é muito didático, do meu ponto de vista, né? E aí depois você vai conseguir avançar em fundamentos aqui. E aí temos conteúdos com níveis de intermediário e avançado. E depois vai começar a ter exercícios táticos. Então é um módulo de treinamento fantástico e completo, né? E tudo isso gratuito, galera. Sem comentários, ou com comentários, melhor dizendo. O que que tu achou disso? Não tem mais desculpa aí para não dar uma brincadinha com xadrez, mexer as peças aqui, aprender de forma descontraída. E aí depois que tu tiver, né, legal aqui, tu pode lançar um desafio e encontrar aí algum brother aí para jogar uma partida. Cara, xadrez é fantástico. Então, curta, compartilha esse vídeo aí porque eu acho que é muito interessante quando vê você tem um amigo aí, um conhecido, alguém da família que sempre quis aprender xadrez, mas por N motivos aí, tempo, porque achava que era muito complicado, não se tornava viável. Eu acho que com essa ferramenta aqui é 100% possível. Um grande abraço aí, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.